encontra aí, tá bom? Daqui para frente é só ir dando glória aí, que bênção. Aleluia. Tô meio no escuro aqui, que nesse quarto aqui tá sem iluminação. Queimou a lâmpada aqui. E eu tô carregando esse celular aqui nesse... Mas já dá até para tirar. Deixa eu sair do escuro aqui. Ô, glória! Vocês querem participar do Conecta Kids? Você quer participar do Conecta Kids, Mari? Fala assim, Pai Senhor, irmãos. Amém? Aí. Aleluia. Glória a Deus. Por que tu colocou dois? Alexandre Nunes já está aí na área, microfone ativado, irmã Deise também. Falta só ativar o seu microfone aí, irmã Deise. Aí eu estou pulando fora, deixando os amados irmãos aí na bênção de Deus, tá bom, amados? Mas vou deixar o meu aqui, meu vídeo aqui desativado. Olá, pessoal. Vamos esperar um pouquinho, né, Salomé? Para ver se o pessoal entra. Bom, você pode tirar o seu, já que você não vai usar. Isso está dando interferência para mim. Bom. Ah, tá. Deixa eu nos notar aqui na imagem. Então, a gente começou com o pastor, né, através do grupo do Espaço Kids, para a gente tentar fazer as reuniões do encontro do Conecta Kids com os juniores aqui, pela plataforma do Zoom. Uma vez que a gente tentou pelo Instagram, que para mim eu acho melhor, eu consigo mexer melhor nas ferramentas, eu tenho mais... E devido ao horário também, a gente pensou no horário. Eu conversei com o pastor, e a Renata falou que para ela seria melhor esse horário. O pastor falou que talvez pelas pessoas, por vocês estarem... Então, o pastor conversou com a gente e falou que talvez o pessoal está acostumado com esse horário de culto, seria melhor, né? Então, vamos esperar, Salomé. E aí, se não der certo, né, as nossas reuniões pelos Conecta, aí a gente vai dar a parada até que venha retornar os encontros presenciais, ok? Eu tentei, né, Salomé, pelo Instagram. Inicialmente, as minhas lives pelo Instagram eram voltadas para o grupo do Conecta Kids. Porém, né, como a gente não... Alguns irmãos não têm Instagram, então ficava um pouquinho complicado. Vamos ver agora por essa plataforma, uma vez que a maioria dos responsáveis da igreja tem. Queria, entendo ou não, continuidade ao encontro, deixar um versículo muito lindo que eu estava meditando depois da live que tivemos com a Priscila Gomes sobre missões. Quero agradecer a tia Salomé e a Dominique que estiveram conosco lá. Um beijinho. Obrigada pelo apoio de vocês todas as terça-feiras. Vocês são bênção. E vai ser agendada uma live, como eu havia falado para vocês antes da quarentena, com a participação da Dominique e da Salomé, né, que são assim um paradigma para nós do encontro do Conecta Kids, onde a gente acredita que pode alcançar muitas famílias, não só as crianças, mas os responsáveis também.
Eu vou estar agendando uma live, como eu havia falado para vocês, eu ia levar vocês para um encontro, né, uma palestra numa igreja. Mas devido à quarentena, a gente vai participar da live ao vivo. Vai ser uma bênção, eu creio. Foi no livro de Marcos, no capítulo 10, no versículo 13, que diz assim: traziam-lhe meninos para que eu não se disse, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraçais, porque dos tais é o reino de Deus. Está no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 14. No 15 diz assim: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus nos braços, em pontos da mão, os abençoou. É um texto muito lindo, né? Eu tenho algumas anotações aqui sobre o texto. Queria passar para vocês, uma Renata, Salomé, Dominique, falando sobre o amor do Senhor com os pequeninos, com Cristo e as crianças, né? As pessoas ali, as pessoas trazendo os filhinhos para Jesus abençoar, as crianças também querendo se aproximar dele, e os discípulos repreendiam, né? E aí a gente vê, a partir daí desse versículo, o Senhor Jesus dando boas-vindas às crianças. Jesus, nesse versículo 10, 14, ele diz de Marcos: Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraçais, não impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Então, os discípulos comportaram dessa maneira, entendendo que as crianças estavam ali atrapalhando, né, o Senhor, mas o Senhor não via assim. E aí o Senhor repreende. Ele ama as criancinhas quando diz: porque dos tais é o reino dos céus. Ele aí declara, né, a salvação a elas. Tais palavras significam que as crianças terão prioridade para ele. Muitas vezes a gente acha que as crianças estão atrapalhando, né, da maneira delas, porque cada criança ela tem o seu tempo, cada uma se expressa de uma maneira, mas às vezes nós adultos, louvamos e adoramos ao Senhor devido à nossa idade, à nossa maturidade, né? E as crianças, elas cada uma tem o seu tempo, tem essa sua maturidade, mas além disso, elas adoram ao Senhor de forma natural. E é importante que elas venham de maneira prazerosa para a casa do Senhor, né? Nós adultos, né, mesmo nós que trabalhamos na frente do trabalho há anos no Ministério Infantil, muitas vezes não somos perceptíveis a algumas ações, mas é necessário ficarmos sempre atentos, porque é muito importante que elas venham de maneira prazerosa, né? Numa das palestras da Escola Bíblica Dominical, que a equipe do pessoal da Casa do Autismo trouxe para a igreja, foi uma das tias, que eu esqueci o nome dela, falando, né? Que ela ia para a igreja e com o esposo e os filhos, e como o filho dela era autista, ele sempre queria segurar alguma coisa. E nesse dia era uma garrafinha de água, porém havia o pastor havia falado que não poderia mais entrar com água na igreja dela. E aí eles foram impedidos, né? A criança tinha que tirar a garrafinha de água, tinha que se desfazer daquela água para poder entrar no culto. E foi um desespero, porque ele não entende, ele era autista e ele não queria. Ele queria ficar grudado ali com aquela garrafa. Ela teve que ficar na pracinha enquanto o pai e a outra criança assistiram o culto. O pastor desceu do púlpito, foi lá dar atenção a ela, esperar com ela. Mas a gente vê a partir daí, o testemunho lindo dela, que muitas vezes nós não entendemos. Eu lembro quando a Clarinha era criança, ela era bem menor, nós não tínhamos ainda o espaço Kids. Gente, Clara corria a igreja toda. Eu acho que tem irmãs, eu acho que a última vez foi a Juliana, ela postou no Instagram um vídeo, um grupo de louvor louvando a Ana Clara subindo no púlpito, falando com o pai, descendo, correndo. E quando a gente está nesse momento com as crianças, a gente fica tão preocupado o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão achar, né? E aí é quando a gente medita nessa palavra e vê que o Senhor os abençoa, que o Senhor os ama e que o Senhor não quer que ninguém, nem nada, impeça deles chegarmos até a gente. É claro que nós, como os responsáveis, e nós, tios do Ministério Infantil, as voluntárias do Espaço Kids, a gente procura mediar eles de forma colocando regras, entendimento, quando pode, quando não pode, né? Até mesmo no planejamento de escola bíblica. Você não vai conseguir dar aula se você deixar tudo virar de cabeça para baixo. Então, tem que ter um domínio de sala,
né? Tem que ter tudo com muito amor, muito sorriso, mas há também esse limite. Porém, precisamos aceitar como elas são. E aí a gente vê quando ele diz, porque dos tais é o reino do céu, ele ali declarando o amor por elas. Cristo abençoa as crianças, quando ele diz, ele tomando aos braços, então havia algo que atraía nas crianças a Jesus, a simplicidade delas, a singularidade, né? A essência delas de sinceridade que elas têm. E aí ele diz, deixar vir nos pequeninos, porque deles é o reino dos céus. E aí a gente vê o tesouro no coração, ele nos dizendo estas palavras que hoje te ordeno estão no teu coração. Ou seja, a verdadeira religião é o ensinamento da palavra do Senhor aos pequeninos, às futuras gerações, quando ele vem lá na lei de Moisés dizendo, tu inculcarás os teus filhos. Porque no Antigo Testamento nós não tínhamos o templo para sentar e ensinar na escola dominical. Então eram os responsáveis que ali, a roda com os pais, eles passavam os mandamentos do Senhor, as leis do Senhor para as crianças. Então, para o Senhor, as crianças são muito, muito importantes. Porém, há dois lados, assim, há o nosso de responsáveis, como os pais, tios do Ministério Infantil, né, apacentar o coração dos pequeninos. Quando vocês entram ali na salinha, a tia Salomé no projeto Conecta Kids, a tia Renata na salinha lá, no Espaço Kids à noite, vocês entram ali como pastoreando crianças, como se vocês fossem pastores de um monte de ovelhinhas, né? E ali vocês vão levando a um momento delas de adoração, levando elas a adorar, vocês vão levando elas ali ao ensinamento da palavra, e aquilo vai despertando nelas intimidade com Deus, né? A busca e o desejo de estar sempre na presença do Senhor e o ensinamento das leis. Mas, além disso, é necessário, como a gente gravou lá na live com a tia Cristina Mel, tia Andréia Mel, ela falando sobre a sensibilidade, sermos sensíveis a ouvir as crianças, né? Uma vez eu trabalhei com um grupo do Espaço Kids que havia muitas crianças e pedi que elas fizessem um desenho livre. A partir daqueles desenhos livres, a gente podia ter uma noção, mais ou menos, de como que as crianças estavam emocionalmente naquele momento. Através dos desenhos, vocês podem perceber isso. Uma das coisas que eu aprendi, não só na faculdade de pedagogia, mas com o pastor Kleber Andrade, que é pedagogo, né, é psicólogo também, que através dos desenhos vocês podem ver muitas coisas. Então, quando vocês estiverem na salinha, seja qual for o planejamento que vocês fizerem para levar a palavra do Senhor, vocês, através daquele, pode ser um desenho livre, né, para eles ficarem à vontade, que aí eles vão poder se expressar o que eles estão sentindo, o que eles estão pensando. Vocês vão ver se as cores estão muito escuras, se estão muito claras, se o desenho ficou muito rabiscado, né? Se eles estão isolados naqueles desenhos, eles colocaram as pessoas afastadas deles, e ali vocês vão começar a perceber, através daqueles desenhos, a atenção que vocês vão ter necessária para eles, né? Numa das lives que a gente participou, eu dei um testemunho que a gente vivenciou, né, numa certa ocasião. Eu estou aguardando os juniores, gente, mas os juniores não entraram, então eu vou passar para vocês um texto aqui que eu estava refletindo. De uma criança, né? Ela estava num ensaio, nessa ocasião do Dia das Mães. Então, o hino falava muito sobre mãe, eu te amo, mãe, você é especial, declarava o amor pela mãe através do hino. E a criança, durante o ensaio, ela ficou parada, pensativa, perdida no ar. E aí eu lembro que a gente tentou chamar ali a atenção da criança, ela continuou, ela se recusou a louvar aquele hino. Ela se virou e ficou olhando para a parede. Então a gente viu que alguma coisa ali estava errado. As crianças continuaram e a gente convidou aquela criança para ir conversar com ela. E eu lembro que uma das perguntas que eu fiz para ela para iniciar foi: você quer, a tia Deise pode orar ou você quer conversar? Ele falou: eu quero conversar. Eu falei: mas eu vou orar primeiro. Porque eu confesso que, como mesmo sendo tia, já tendo experiência no Ministério Infantil, eu não sabia o que eu ouvi, né? E eu precisava ter sabedoria para falar com ela também. E eu lembro que depois que a gente orou, que eu conversei com a criança e comecei a conversar com a criança e perguntei se ela queria conversar, se ela queria desabafar, enfim. Após ela chorar,
ela falou, eu falei, está acontecendo alguma coisa, que você está triste, você está magoado? E ele balançava a cabeça que sim, e aí depois aquela criança falou, são palavras. O resumido da história para vocês eram palavras lançadas da mãe para ele, que entristecia, que machucava, que estava ferindo ele. E a gente vê, eu estava falando com minha filha, muitas vezes a gente não dá importância ao uso da palavra, né? Tem muitas pessoas, pedagogos em escola, cientistas fazem esse estudo de plantinhas ou sementes que estão germinando e os potinhos que são palavras bonitas, palavras de bênção, e outros que são palavras ruins, palavras de maldição. As de bênção, elas brotam, elas surgem de maneira especial. As plantas ficam lindas quando você vai agora. Está muito linda minha plantinha, minha florzinha. E aquelas que são maltratadas, elas murcham, elas tendem a se atrofiar. E assim a nossa vida também. É bíblico dizer que a língua, ela é poder para abençoar e para amaldiçoar. Então é muito importante que nós, principalmente os responsáveis, né, nós pais, nós tenhamos sabedorias no que nós falamos para os nossos filhos. Né? Aquela palavra que é lançada, que seja sempre palavras de bênção. Eu vou deixar para vocês depois no grupo do Conecta Kids, do Espaço Kids, um vídeo, um filme que eu assisti com meu esposo, minhas filhas. É indiano, se eu não me engano, esse vídeo. Mas um professor que faz toda a diferença na vida de uma criança. Ela é matriculada numa escola tradicional. As coisas mais simples é o que chama a atenção dela, não é a escrita e a oralidade. Mas os professores não estão atentos àquilo e só senta atrás da porta, fica em pé, né? Palmatória na mão, e ele começa a sofrer com tudo aquilo. Até que há uma troca de professores e aquele professor, ele tinha aquilo quando era criança, né? No caso específico desse aluno, ele tinha dislexia. E aí ele começa a ajudar, ele começa a trabalhar de maneira diferente na sala de aula, dá testemunho dos grandes cientistas que eles tinham, né, algum problema e que isso não afetou deles serem bons em outras coisas. Não quer dizer que ele não seja um campeão da natação, um grande pintor, um grande músico, né? E aí é muito lindo a diferença que esse professor faz na vida desse aluno. Então, que depois eu vou colocar o nomezinho para vocês assistirem. Então, que a gente possa meditar na palavra do Senhor, lembrar sempre que elas são bênçãos de Deus na nossa vida, os filhos são herança do Senhor para nós. Em relação à Bíblia, travou seu áudio aqui. Em relação à Bíblia, né, a casa do Senhor, ela também são bênçãos, porque ele declara aqui, dos tais são o reino do céu, ele está declarando a salvação para elas, abençoando, colocando a criança no braço ali, quando aparecem os discípulos repreendendo, e ele que repreende eles e atrai elas para ele, dizendo, não, é para elas virem, esse é o caminho, que são motivo de atrapalhar. Então, é uma palavra maravilhosa, Deus ama as crianças. Hoje nós iríamos realizar um encontro, mas quando não tivemos crianças, vai ser vocês mesmos, né, para lembrar cada uma de vocês, como diz em Jeremias, né, o Senhor falando para ele que conhecia eles desde o ventre da mãe dele. Então, desde quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, o Senhor nos conhecia. O ministro Davi diz que ele nos esqueceu, né? Quando estávamos no ventre da nossa mãe. Desde bebê de um decreto de morte, o Senhor colocava uma vírgula e continuava a história. E aí a gente vê o nosso Jesus nos amando de maneira incondicional, independente do que qualquer pessoa fale ou diga. Ele escreveu uma grande história para a gente, né? Ele nos deu um grande plano de salvação, né? Tem cada um de nós como um projeto dele para cumprir a missão, né? Que está lá aqui em Marcos também. É o ide, pregai o evangelho para toda criatura.
que é para todos, é no nosso lar, é na nossa parentela, é na nossa vizinhança, é na cidade, é no outro estado, é no outro país, é sempre essa missão que ele deixou para nós, falar do amor dele para todas as pessoas, inclusive para as crianças, né? E mesmo a gente sabendo que ele nos deixou essa responsabilidade de falar do amor dele para as crianças, que nós possamos trazer à memória tudo que nos traz esperança. Que nós possamos fazer uma prateleira bem linda, assim como quando nós montamos o quarto das crianças ou o nosso escritório, a gente faz bem bonito, com vasinhos, porta-caneta, os livros que nós mais gostamos de ler, que nós façamos uma prateleira dessa em nossas vidas e venhamos colocar todo o amor de Deus por nós, trazer à memória tudo que nos traz esperança. Quantas vezes ele nos curou, a nós e aos nossos, as salvações, histórias que ele nos deu, que possamos guardar essas coisas boas em nossas vidas. O amor dele por nós, independente de qualquer coisa que seja profetizada, que seja lançada contra nossas vidas, há um amor maior por cada um de nós. Ele nos amou incondicionalmente, independente da classe social, da raça, da cor. Esse amor por nós, ele derramou lá na cruz do Calvário, né? Se ele deu o seu próprio, como diz no livro da Bíblia, o sacrifício vicário por cada um de nós, perdão, imagine as outras coisas, né? Então, que possamos sempre lembrar do amor dele e esse amor venhamos guardar nos corações. O desejo do nosso Senhor para nós é que nós que trabalhamos com os pequeninos venhamos lembrar sempre desse amor. Porque irá surgir barreiras, irá surgir conflitos, irá fazer-nos parar. E eu estava falando com meu esposo que toda noite nós realizamos cultos aqui em casa, né? Culto no lar, toda noite, eu, ele e as crianças. E a gente um dia falando, que era o momento meu da palavra, que o adversário, ele é muito sujo. Ele faz com que, seja no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, no seu lar, ele faz situações que fazem com que as pessoas não fiquem tristes com outras, uma frase ou uma palavra as pessoas entendam errado, mas a verdade de tudo isso é para fazer a gente desanimar, para fazer a gente parar. É por isso que temos que ter aquela prateleira que eu falei anteriormente, para quando nós sentarmos, mesmo diante da... lembrarmos do amor dele por nós, lembrarmos de tudo que ele fez por nós e como vale a pena, né, cumprir o seu e fazer a sua vontade. Eu queria pedir, né, a Dominique, eu vou tirar uma caixinha, a tia Salomé e a tia Renata, eu vou tirar aqui e mostro a vocês. Para cada uma vai ter uma oportunidade e a gente finaliza. A Dominique, né, que é representando os juniores nessa noite. Cadê? Tá aqui, ó. Ei, Tia Dê, só para falar A uma... Dominique trazendo louvor pra gente. Ei, Tia Dê, esse filme que você falou, eu vi. É o Como Estrelas na Terra. O filme sobre a dislexia é Como Estrelas na Terra. Você assistiu? Assisti, muito lindo. Esse filme. Eu vou indicar ele lá no Instagram, na minha página, porque ele é muito bom. É muito bom, principalmente para não só professores na escola secular, mas eu acho para as tias que trabalham na escola dominical, no espaço Kids, que... Não, Aninha, eu vou usar, licença. Que ele dá um exemplo, assim, uma coisa maravilhosa da diferença do olhar, né? Dominique com o louvor. Traga uma cadeira pra cá. Eu vou cantar do refrão. O maior pintor do mundo está pintando minha história. Não tinha cor, a cruz foi notícia. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu. E na assinatura está escrito Deus. Amém! Agora... A Clarinha, tira. Tem que fazer o que tá?
Qual você vai contar? A da Clarinha foi um testemunho ou uma bênção? O que você quer? Lembra ela, Paulo? Que ela viu o sobrinho dela? Ele pôde vir. Vai, Ana, solta o irmão Papai do Senhor. Pode irmã Papai do Senhor? Agora olha pra cá e fala. Você pode passar a mensagem? Não, pode ser. Vai que o pessoal tá esperando. Vai, Ana. Quer louvar? Pode. Então vai, louva. Louva. A viuvinha pôs na caixinha essas moedinhas, você é o melhor. Havia oferta com alegria, o teu Jesus, o maior. Jesus se agrada da festinha da criançada. Faz a festinha, fazendo assim. Tiri, tim, vai tirim, tim. Tirim, tim, tim, tirim, tim. A oferta vai caindo dentro da caixinha. Tirim, tim, tim, tirim, tim, tim. Eu quero um coração igual o da viuvinha. Agora a tia Renata, com a oportunidade, eu vou lançar aqui a caixinha e a amostra, tá? Aqui. Deixa eu ver. Quero ver também. Louvor. Salve, amada igreja, com a santa gloriosa paz do Senhor, amém? Quer ver uma pessoa que dá branco na hora que cai as coisas assim? Sou eu, né? Mas eu vou louvar aqui um hino da harpa, tá bom? Amém. Deixa eu botar aqui rapidamente. Eu louvo o dia inteiro, né? Fica o YouTube ali, a gente fica louvando, mas na hora que cai as coisas assim, eu fico nervosa, me dá um branco. Vamos lá, vamos louvar, pedir às irmãs para me ajudar também, Chuvas de Graça, tá? É o hino da harpa 1, bem facinho. Deus prometeu com certeza, chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido de plena paz. Pulei, perdão. O Santo Consolador, de plena paz nos enchido, para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faze os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Amém, aleluias.
O nosso tempo está acabando, irmã Deise. Temos que ficar de olho no tempo. Tia Salomé, eu não vi, tá? Mas foi... Eu não vi. Tem um monte de coisa na caixinha, mas eu acho que é porque o Senhor hoje quer que a gente adore. Vamos lá. Vamos lá. Sem sorteio? Sorteou? Eu sorteei. Louvor? Ah, então tá Foi bom. louvor. Tá, eu vou contar, vou tirar do fundo do baú, mais ou menos aqui. Quem quer a arca, não, quem quer a glória, traz a arca. Quem quer o fogo, traz sacrifício. Quem quer a vida, que suba a cruz. Quem deseja o favor do rei, toca na ponta do altar. Quem mais poderia te livrar e mudar tua sorte de uma vez? Proste-se ao chão, estenda a tua mão e toque no altar. Tu alcançarás o favor do rei, toque no altar. Tá bom, obrigada pela sua atenção. Amém. Que Deus possa abençoar cada uma de vocês. Vamos tentar para a próxima terça-feira a gente anunciar antes, né? Eu deveria também ter feito um postezinho que eu já vim colocar hoje, né? No corre-corre, mas a gente vai tentar divulgar antes para que os juniores possam estar. E aí, dependendo de terça-feira, a gente vê se dá para dar continuidade ou não, tá? Que Deus possa abençoar cada uma de vocês. Já são 22h03, né? Para a gente não se alongar. Amanhã o dia, a gente continua nas coisas online também, né? Na vida online, nos estudos, nas escolas, então para não puxar de vocês. E aí a gente vê também se a gente adianta um pouco para as 9 horas ao invés de 9h30. De 21 horas ao invés de 21h30. Tá? É tanto que na hora que eu saí da live, quando eu abri, eu corri para cá, eu fiquei, gente, eu tô atrasada, me perdi. Mas aí era 21h30. Então, bora ver para ver se fica melhor e a gente divulga aí no decorrer da semana. Quero agradecer a tia Renata, né, que esteve auxiliando a gente nessa plataforma, a qual eu não tenho muita intimidade. A tia Salomé, que é nossa aí da equipe. A Clarinha, Dominique, que Deus abençoe todos grandemente. Beijo no coração. Vou finalizar orando, pode ser? Deus e meu Pai, em nome de Jesus, entramos na Tua presença, Senhor. Queremos Te louvar, Te engrandecer por tudo que Tu tem feito por nós, pela salvação das nossas almas, pelo fogo de vida, pela Tua proteção estendida sobre nossos lares e os nossos familiares. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, as nossas vidas, continua abençoando a nossa família, abençoando, Senhor, a nossa igreja, cada membro, do menor ao maior, do pequeno, Senhor, ao ministério, da criança ao ministério. Continua abençoando nossa nação, abençoa todo o teu povo na face da terra. Nos dá uma noite abençoada, um sono reparador, que nós te pedimos e te agradecemos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos, fiquem na paz. Beijinhos e um abraço bem carinhoso para cada um de vocês. Amém.